Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, a 30ª rodada está encerrada, pelo menos por enquanto, né? Afinal de contas, 2 jogos foram adiados para o fim do mês de novembro, jogos envolvendo Fortaleza e Cruzeiro, Flamengo e Red Bull Bragantino. Vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e vem com a gente. Vamos falar da 30ª rodada. O Grêmio venceu o América Mineiro por 4-3, um jogo de 3 viradas, simplesmente espetacular. O Palmeiras venceu a terceira seguida para cima do Bahia, 1-0, e encostou bem no Botafogo, a menor diferença desde que o Botafogo consolidou a sua liderança. Palmeiras a 6 pontos do líder. Na Arena MRV também no sábado, o Atlético Mineiro bateu o Fluminense por 2-0 com 2 gols do Paulinho, o dono da Arena. No domingo, Goiás e Vasco da Gama empataram por 1-1, Matheus Babi empatando no finalzinho para os donos da casa. O Atlético Paranaense empatou com o São Paulo, recebendo o tricolor lá na Liga Arena. O Atlético perdeu boa oportunidade de integrar o G4. 1-1 também para Corinthians e Santos. O Curitiba surpreendeu, meteu 4-3 no Internacional lá no Beira-Rio e segue sonhando aí para permanecer na Série A, quem sabe. E no Newton Santos, grande surpresa da rodada, o Cuiabá venceu o Botafogo por 1-0. O Botafogo permitiu que a vantagem caísse muito, faltando 8 rodadas para o fim. E ainda teremos ao final do mês os 2 jogos aí adiados, Fortaleza e Cruzeiro no dia 18 de novembro, e no dia 23 no Maracanã tem Flamengo e Red Bull Bragantino. Bora para a classificação da Série A, vamos nessa. O Botafogo lidera com 59 pontos, travou em 59 o Botafogo, perdendo para o Cuiabá em casa, permitindo a aproximação do Palmeiras, que tem 53, 6 pontos. É a menor vantagem que o Botafogo tem desde que o Botafogo consolidou, né, a sua liderança ainda no início do primeiro turno. 6 pontos apenas. É uma vantagem, claro que é, mas bem menor do que já teve o Botafogo. O terceiro é o Red Bull Bragantino com 52, que não jogou na rodada, portanto tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, né? O Botafogo tem um jogo adiado contra o Fortaleza para ser disputado em novembro, assim como o Red Bull Bragantino também tem um jogo a ser jogado contra o Flamengo. Quarto colocado, o Grêmio, tem 50 pontos, dorme no G4 e também encerra nesse fim de semana no G4 com 50 pontos, uma vitória a mais do que o Flamengo, que está com esse jogo a menos aí pendente com o Bragantino ser realizado só no final do mês, também 50. Sexto lugar, o Atlético Mineiro encerra a rodada de número 30 dentro da faixa de classificação para a Libertadores, mesmo que seja a primeira fase, né, da Libertadores ou a pré-Libertadores. O Galo está com 49 pontos. Sétimo lugar, o Atlético Paranaense também tem 49, perdeu uma boa oportunidade de entrar no G4 com o empate que teve com o São Paulo. Oitavo lugar, o Fluminense está com 45, Fluminense só pensando na final da Libertadores da América contra o Boca Juniors no dia 4. Nono, Fortaleza com 42, perdeu aí o título da Sul-Americana para a LDU e tem 2 jogos adiados aí do meio da semana com o Botafogo e do final de semana contra o Cruzeiro, tem 2 jogos a menos do que a maioria. Décimo lugar, o Cuiabá com 40 pontos, vitória fundamental contra o Botafogo, afastando praticamente aí de vez qualquer fantasma do rebaixamento, vai para mais uma temporada de Série A pelo visto, e claro, está pensando totalmente em Copa Sul-Americana do ano que vem. 11º São Paulo, 39 pontos, único time brasileiro na Libertadores 2024, é o campeão da Copa do Brasil. 12º Internacional está com 38, 13º Cruzeiro, 33, 14º Corinthians perdeu a chance aí de fazer 3 pontos, tomou um empate no finalzinho contra o Santos, num pênalti bem discutível, está com 37, 15º Bahia 34, 16º o Santos 34, Bahia voltou a ficar numa zona perigosa, né? Quem também empatou, além do Santos, foram Goiás e Vasco da Gama, que se enfrentaram em Goiânia, 1-1. O Goiás foi a 32, o Vasco está com 31. A zona de rebaixamento é completada pelo Curitiba, 23 pontos. O Curitiba estava 13 pontos atrás do 16º e agora está a 11, conseguiu reduzir com o fechamento da rodada. E o Lanterna é o América de Natal com 19. Tabela do retorno para a gente acompanhar, já foram disputadas 10 rodadas, ou melhor, 11 rodadas, né? Essa foi a 11ª do retorno. O Atlético Mineiro é o melhor time dessa segunda metade de campeonato, com 22 pontos. Dali Filipão, Dali Galo, Paulinho jogando muito. Segundo é o Red Bull Bragantino com 20. Com 19 pontos aparece o Palmeiras. Com 18, Flamengo e Atlético Paranaense. Quinto lugar para o Bahia, tem 16, junto com Fortaleza, Grêmio e Santos.
diferença entre eles no saldo de gols. O Vasco da Gama tem 15, com 14 Internacional e Fluminense, 13 pontos para Cruzeiro e Corinthians com 12, o Botafogo, 15º lugar no retorno. Também 12 Cuiabá e São Paulo, os 3 piores aí, Goiás tem 10 pontos, Curitiba chegou a 9, é o 19º, e o América Mineiro é o pior time do retorno, com 9 pontos ganhos até aqui nas 11 rodadas, venceu 2 vezes, o time que menos venceu, o Goiás, com 1 ponto. Vamos para a tabela dos mandantes, considerando o campeonato como um todo, claro, só considerando os jogos em casa. O Fluminense é o melhor mandante do campeonato, tem 37 pontos, com 35 Botafogo e Grêmio, com 33 o Atlético Paranaense, 32 para Palmeiras e São Paulo, com 31 Red Bull Bragantino. O Fortaleza tem 28, o Flamengo 25, o Internacional 24. Na segunda metade da tabela, o Atlético e o Corinthians também tem 24, Santos 23, Bahia 22, Vasco 20, com 19 o Goiás, 18 para o Cuiabá, 17 para o Cruzeiro, a América Mineiro tem 13 e o Coritiba tem 12 pontos. Na tabela dos visitantes, o Atlético Mineiro é o melhor visitante do campeonato junto do Flamengo, os dois têm 25 pontos, o Botafogo aparece com 24, o Cuiabá, excelente campanha como visitante, tem 22 pontos, Palmeiras e Red Bull Bragantino 21, Cruzeiro 20, aliás, Cuiabá e Cruzeiro são os únicos times que têm campanhas melhores visitantes do que como mandante. Com 16 pontos o Atlético Paranaense, 15 para o Grêmio, 14 Fortaleza e Internacional, 13 Corinthians e Goiás, 12 o Bahia, 11 Curitiba, Santos e Vasco da Gama. O Fluminense tem 8 pontos como visitante e os 2 piores, São Paulo e América Mineiro. São Paulo e América não venceram como visitantes no campeonato. Principais artilheiros, Chiquinho Soares do Botafogo tem 16 gols, com 13 Marcos Leonardo do Santos e Paulinho do Atlético Mineiro. Aparece com 11 gols o Vitor Roque do Atlético Paranaense, também o Hulk do Galo. Com 10 gols, Daverson do Cuiabá, Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino e Luizito Soares do Grêmio. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, encerrada, pelo menos por enquanto, a 30ª rodada, que vai ter mais 2 jogos no final do mês de novembro. Vai deixando o seu like aí, se inscreve no nosso canal. E um grande abraço, turma!